Cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, desça o teu olhar em mim, cubra o meu ser com teu amor. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Cura-me, Senhor, liberta-me. Abraça-me, Senhor, escuta-me, Senhor, liberta minha alma, inspira-me, acalma. Vem, Senhor Jesus, vem, vem. Inspira-me, Senhor, escuta-me, inspira-me. Vem, Senhor Jesus, ampara e conduz os meus pensamentos em todos os momentos. Levanta-me, Senhor, sustenta-me. Ampara-me, Senhor. Ampara-me, Senhor, cuida de mim. Ampara-me, conduz. Não critique. Procures, antes, colaborar com todos, sem fazer críticas. A crítica fere e ninguém gosta de ser criticado e nem ferido. E a criatura que gosta de criticar, aos poucos, se vê isolada de todos. Se vir alguma coisa errada, fale com amor, com carinho, procurando ajudar, mas, sobretudo, procure corrigir os outros através do seu próprio exemplo. Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Nesta noite, sintam-se todos acolhidos nessa casa de amor, de luz. Vamos então elevar o nosso pensamento neste momento com muito carinho até Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nosso irmão mais velho. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade de mais uma semana que passou, pela oportunidade de estar aqui nesta casa mais um sábado, nesta noite. Que nesta noite nós possamos usufruir dos ensinamentos aqui trazidos para o nosso melhoramento, para nós mesmos, nos nossos dias, com os nossos próximos, em casa, com os nossos familiares, no trabalho, enfim.
Vamos agradecendo a companhia dos benfeitores desta casa, os trabalhadores que vêm preparando este ambiente para que sejam realizados os trabalhos. E assim, gratidão, Pai. Damos por iniciado mais um trabalho neste sábado. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Vamos aos recados desta noite. No próximo sábado estaremos aqui, com a permissão do Pai, né, Júnior? Para a continuação do livro Jesus no Lar, psicografia do Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Neio Lúcio. A lição 3, explicações do Mestre. E hoje, com muita alegria, a nossa querida irmã Rosângela Ambrósio Cambrai está aqui com o tema Passe, Magnetismo Curador. Rosângela, seja bem-vinda. É uma alegria ter você aqui. Muito obrigado, viu? Agradeço já em nome de todos sua presença. Boa noite a todos. Que a paz, a luz e as bênçãos do nosso Mestre Jesus possam estar temos certeza da presença em nossas vidas, esse ambiente já previamente preparado para nos receber, que possa nos intuir, que possa nos fortalecer para que... Eu agradeço, viu, João, pelo convite, agradeço pela confiança, viu, porque isso é uma coisa que nós prezamos muito, e essa casa que sempre nos acolheu com tanto carinho, tanto amor, que nós todas as semanas nos encontramos reunidos aqui em nome do Pai, e que nesse instante possamos, com a sintonia dos nossos bondosos benfeitores espirituais que nos assistem, para que possamos trazer a mensagem que Jesus nos deixou, para que sejamos sempre fortalecidos na fé, no amor. Muito obrigada, João, pela confiança. Eu agradeço pela confiança, porque bem sabemos os ensinamentos que nos foram deixados, né, por Kardec. Não oferecer a tribuna a quem não comunga, né, dos ensinamentos da espiritualidade. Então, nós somos simples, né, meros trabalhadores, mas com carinho, com respeito, com amor e com muita gratidão por essa casa. Então, a gente prepara, né, eu estou dizendo por mim, preparo com muito, muito amor, pesquisando, né, todo o material que nos é disponibilizado, a internet. Então, mas depois eu confesso para vocês que seria muito mais confortável, eu estaria muito mais tranquila se eu estivesse do lado de lá. Porque, não que não sejamos responsáveis, mas a responsabilidade é muito grande de transmitir os ensinamentos de Jesus, né, com total convicção daquilo que nós sabemos, que nós acreditamos, mas às vezes temos a dificuldade, né, de verbalizar. Então, esse tema foi me passado. A casa é tão maravilhosa que não nos impõe nada, né? Fazemos aquilo que nós temos. Talvez tenhamos mais disponibilidade no momento para apresentar, mas esse tema me foi pedido para passar no Discípulos, né? Então, eu preparei com muito carinho, pesquisei, Neville me ajudou nas digitações, o João na formatação dos slides. Muito obrigada, viu, João? Mas, às vezes, a gente se prepara com tanto carinho, com tanto amor, e, de repente, na hora, a gente tem a dificuldade, né, para verbalizar. Eu sofria muito quando eu estudava
Chegava na aula assim, quando o professor olhava para mim, eu só faltava entrar embaixo da carteira. E ele vinha justamente me chamar. Às vezes tínhamos estudado o dia todo, a tarde toda, e na hora dava aquele engasgo, aquela secura na garganta, né? Então, o tema de hoje, passe espiritual, magnetismo curador. Então, falar sobre os passes, né? Nós sabemos, né, essa prática da doutrina espírita muito maravilhosamente constituída para que nós possamos nos fortalecer. E mesmo os simpatizantes, os não espíritas, a gente sabe, né, que falam assim, nossa, eu vou ao centro, eu gosto muito de receber um passe. A gente sabe que fortalece, a gente sabe que nos tornamos assim, saímos mais... Muito obrigada, Júnior. Obrigada, viu, meu bem? Então, nós sabemos que o passe, né, que essa transmissão de energia, né, das energias do plano espiritual, com certeza nos esclarece, nos acalma e faz com que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Então, como diz aqui, o passe, magnetismo curador. Então, o que é o magnetismo? Aquela atração, né, que espiritualmente nos é fornecida através do médium passista, para que nós possamos nos fortalecer diante das nossas fraquezas, das nossas limitações. Então, nos diz aqui, o passe, modalidade de socorro fraterno, enobrecido pelo cristianismo, é terapêutica revivida e explicada em sua mecânica e em sua vital importância pelo espiritismo cristão. Então, nós já sabemos, né, que Jesus, né, com seus discípulos, quando estava pregando nos campos, ele curava pela imposição de mãos. Então, nós sabemos que essa vibração, essa energia, né, tanto do doador para o receptor, né, se tivermos em total sintonia com o plano espiritual, nós sabemos que aquela energia é canalizada através desses meios maravilhosos para que o receptor também possa se equilibrar. Por atuar diretamente sobre o perispírito, ou seja, sobre a matriz onde se funde o nosso organismo físico e, por conseguinte, onde se localizam as raízes profundas dos nossos distúrbios somáticos, né? Então, às vezes estamos bem fisicamente, mas nosso emocional, nosso espiritual, às vezes nós fraquejamos diante de tantos problemas, de tantas adversidades, diante das nossas dificuldades, e nós sabemos que com essas vibrações emitidas do alto pelo plano espiritual, nós nos fortalecemos. E, por conseguinte, onde se localizam as raízes profundas dos nossos distúrbios, é o passe o mais importante elemento para a promoção do equilíbrio perdido ou ainda não conquistado. Né? Às vezes, virtudes que sabemos, né, que todos nós temos essa condição, mas às vezes temos aquela dificuldade e aquilo fica, né, presa dentro do nosso organismo, do nosso coração, sempre de todo e qualquer desajuste que se instale ou se revele. Então, acho que pode passar o primeiro, Júnior, por favor, meu bem. Então, como nos diz aqui, o slide 1, né? Será que eu estou aqui na sequência certinha? Deixa eu ver. Isso, a introdução, exatamente. O Espiritismo é a abençoada luz que clareia os nossos caminhos, oferecendo-nos ampla visão do mundo espiritual com o conhecimento dos mecanismos que regem o contato entre os que vivem lá e nós outros que vivemos cá, aprisionados no corpo. Né? Então, nós aqui estamos, né, nessa presente encarnação, encarnados, aprisionados no corpo. Né? Então, a espiritualidade tão maravilhosa que nos dá essa ajuda, esse entendimento para que nós possamos, diante desses ensinamentos, entrarmos em sintonia, né, com essas vibrações tão benfazejas, né, tão maravilhosas. Então, através do passe, o passe é aplicado durante toda a nossa vida de uma maneira amorosa. Então, nós não sabemos mais assim, sempre estamos tendo
nós temos tendo essa maravilha, essa facilidade, essa singeleza de sentimento que os nossos bondosos benfeitores espirituais que nos assistem nos acalmam diante de determinadas situações pelas quais estamos atravessando. É só entrarmos em sintonia com os nossos bondosos benfeitores espirituais, com os nossos anjos de guarda, que eles estão sempre ali nos acolhendo, sempre ali nos protegendo. Então, nos fala que durante toda a nossa vida, de uma maneira amorosa, a mãe que acalenta o filho, o médico que visita um paciente, o professor que nos esclarece, a semente que germina, se manifestam todos numa atividade comum que se exteriorizam com o magnetismo envolvendo os beneficiários com atitude de amor e dedicação. Então, eu li uma mensagem muito linda, né? Então, a mãe para com seu filho já é uma passista assim, em potencial. Eu não sei se vocês já assistiram um videozinho de uma criança surda que não tinha nada de audição. Quando o médico colocou o aparelhinho, que ele ouviu a voz da mãe, a voz que ele não tinha ouvido ainda, né? Porque ele nasceu com 0 de audição. Quando ele ouviu a voz da mãe, depois que colocou o aparelhinho dele, ele se lembrou da voz da mãe enquanto estava no ventre materno. Então, pela voz da mãe, pela presença, nós sabemos disso, né? Nós que somos mães, o filho pode estar agitado, chorando, nervoso, um oferece mamadeira, o outro dá um chazinho, o outro dá chupeta, o outro dá aquilo, não adianta. Quando a mãe chega, a mãe é uma passista em potencial. Por quê? Porque emana todo aquele sentimento, aquele calor de mãe para filho. E não tem nada melhor do que um abraço de mãe, né? Um sorriso de mãe, né? Um olhar. Nós podemos estar assim totalmente perdidos, né, entre aspas. Quando nós visualizamos a nossa mãe, o que nós pensamos, aquilo já nos fortalece, né? Então, como diz aqui, a mãe que acalenta o filho, o médico que visita o paciente. Eu tinha uma tia que ficou anos e anos enferma, né, numa cama. Então, levava para o hospital, levava para o pronto-socorro, mas ela tinha aquele médico. Ela, quando via o médico, ela melhorava, sem ele fazer nada. Era só ele chegar, ela falava, graças a Deus, o doutor fulano chegou. Ela já era outra pessoa. Então, o paciente melhora, então é aquela sintonia que existe, né? Os alunos se comportam melhor diante de determinados, né? Quem é professor aqui sabe disso, né, Clésia? Então, tem professor que, às vezes, né, os alunos só faltam virar de cabeça para baixo. Chega determinado professor, sem ele dar bronca, sem gritar, sem chamar atenção, ele já acalma. Então, é essa vibração que existe, nessa sintonia que existe entre nós. Nós sabemos disso, né? Tem pessoas que nos acalmam, tem pessoas que nos esclarece, sem verbalizar, sem nada, a gente já sente aquela calma, aquela paz, aquela tranquilidade. E tem outras pessoas que às vezes falam, tentam esclarecer e aquilo, não existe essa sintonia. A planta fica mais viçosa, nós podemos semear jogar a nossa semente em locais diferentes. Mas tem determinadas sementes que se afiniza mais com o solo, com a claridade, com a luz, com a umidade. Então, tudo isso, da mesma forma, em nossas vidas, né, o passe faz com que nós saiamos daqui revitalizados. Ele acalma, ele tranquiliza, ele faz com que a gente tenha uma outra visão daquele determinado problema pelo qual nós estamos atravessando na hora, né? Então, esses são os fluidos, né, do fluido cósmico universal. O que são os fluidos, né? Os fluidos é o que ocorre ou se expande a maneira de gases, né? Então, são os fluidos que pairam sobre nós e que nos acalmam. Chegamos, às vezes, em determinados lugares, falamos, puxa vida, esse lugar aqui me faz um bem tão grande, né? Nós sentimos bem, nós sentimos que aquilo vem de encontro com aquilo, com aquela paz, com aquela calma, com aquela serenidade, com aquela tranquilidade pela qual nós temos necessidade de atravessar naquele determinado momento. Pode passar um segundo, por favor.
É preciso, então nós aqui que estamos na condição de passistas, né, tanto o doador como o receptor, existe essa sintonia, né? Então, quando nós nos preparamos para o passe, nos colocamos à disposição da espiritualidade para que nós sejamos... Por que fala médium passista? Porque o passista é medianeiro, né? Através da transmissão daquela vibração de passes, o passista transmite para essa criatura pela qual esteja necessitada no momento, mas para isso tem que haver um preparo, uma sintonia entre ambas as partes. O passista para estar numa situação de equilíbrio, de paz, de serenidade, e o receptor também numa condição de estar assim receptivo para aquilo. Não adianta a pessoa que vem receber um passe sentar ali e não fazer uma prece, não entrar em sintonia com o plano espiritual, às vezes ficar pensando na hora que sai, ou senão, poxa, mas será que já terminou o jogo do meu time? Hoje é o último capítulo da novela. Será que essa criatura recebe essa vibração espiritual? É como se tivesse, se blinda de aquilo, bate e não existe aquela sintonia, né? Então, é preciso uma condição especial para aplicar o passe? Com a emissão de energia das mãos, a atração que obedece à ação da vontade e à doação de amor, todos os exercitamos em várias atuações, independente de uma condição especial. Só de estar em sintonia, doador e receptor, existe aquela reciprocidade do passista que está doando aquelas energias pelas quais ele está sendo um instrumento, está sendo o veículo, está sendo o canal de transmissão, e o receptor também que está ali receptivo para tudo aquilo. Eu acho que o 2 aqui... Só um minutinho, gente, desculpe. O 2. O Espiritismo é abençoada luz, né, que clareia os nossos caminhos, né? Pode passar outro, por favor, o terceiro. Algumas pessoas contestam os fenômenos espíritas precisamente porque tais fenômenos lhes parecem estar fora da lei comum, e porque não logram achar-lhes qualquer explicação. Então, se você já vem com aquela visão, ou com aquela impressão, ou com aquele pensamento já formado de que, será que resolve alguma coisa? Dá-lhes uma base racional e a dúvida desaparecerá. Então, vocês desculpem aqui, mas eu estou com um materialzinho aqui. Então, nos fala assim. Se nós tivermos esse pensamento já pré-concebido de que será que resolve, será que vai valer a pena, então é melhor ficar em casa, fazer uma prece, ficar ali em sintonia com a espiritualidade, ler uma mensagem, fazer uma prece em casa, né? Porque senão o efeito não vai ser tão efetivo quanto aquele que vem com aquela fé, com aquela esperança, com aquela certeza de que vai se sentir uma pessoa melhor. Porque o passe é uma transfusão de fluidos. É uma permuta de perispírito para perispírito, semelhante a uma transfusão de sangue. Então, numa transfusão de sangue, tem que ter aquele sangue sadio, né? Aquele sangue sem nenhuma contaminação, sem nenhum tipo de problema, para que a pessoa que esteja necessitada receba aquele material puro, límpido, transparente, né? Então, é como se fosse uma transfusão. Como um enfermo orgânico poderá transmitir na doação ou transfusão sanguínea determinadas doenças ao socorrido, né? Os doadores de sangue têm que passar por uma bateria de exames para saber se está sadio, se não tem nenhuma contaminação, se não sofreu não tem nenhum tipo de doença. Determinadas doenças ao socorrido, também o passista, a responsabilidade tanto do passista, né, do doador, como para o receptor. Também o passista poderá transferir ao paciente os seus desajustes espirituais, subordinando-se essa transmissão à afinidade que estabeleça entre si, entre ambos.
Então, toda vez que nós terminamos o passe, né, Ricardo? O Ricardo fala, estão todos bem? Porque se o passista tiver tido um dia tribulado, um aborrecimento, tenha tido algum desconforto, algum atrito, alguma, né, briga em casa, como que vai vir esse instrumento aqui que vai ser o doador das energias? Então, da mesma forma, um paciente que recebe uma transfusão de sangue, aquele sangue doado tem que estar o mais perfeito possível. Então, o passista também todos temos que ter essa responsabilidade, tanto o doador como o receptor. E a pessoa também que vem para receber um passe, que tenha, vamos supor, acabado de sair de um bar, tomado uma cerveja, tenha fumado, né? Então já vem com aquele material, com aquele corpo enfermiço, né? Já não vem límpido e puro, transparente como necessário. É indispensável, pois, que o passista esteja compenetrado do seu dever de sustentar clima mental sadio e elevado, para que no momento do passe transfunda energia restauradora, energia que fortaleça, que dê força, que dê uma posição melhor para aquela pessoa que recebeu as energias, que ele saia melhor do que quando entrou, né? Os fluidos fortalecidos. Então, a pessoa, quando está ali para receber um passe, faça uma oração, entre em sintonia com o seu anjo de guarda, agradeça a Deus pela grandiosa oportunidade que tem sido concedida para que ele esteja aqui, né, está sendo agraciado por Deus para que receba todas essas vibrações de amor, de paz, de energia sadia. Os fluidos fortalecidos pela oração magnetizam os órgãos perispirituais desequilibrados. Porque aquelas criaturas que, de repente, né, através daquela emanação de fluidos, né, que às vezes enfraqueça talvez aquela criatura, se fortalece, né, de estar entrando num ambiente puro, abençoado por Deus, e aquelas criaturas estarem ali. O passista é um mero instrumento, mas para que possa transmitir essas energias sadias para aquela pessoa que esteja ali recebendo, restabelecendo-lhe ou criando a harmonia de base e, em decorrência disso, surtir os efeitos de cura. Então, nós nos sentimos tão melhores quando recebemos um passe, porque sabemos que a espiritualidade, né, está sendo tão grandiosa, tão misericordiosa para nos emanar todas essas vibrações de amor, né? A explicação neste século em que ninguém se contenta com palavras constitui, pois, poderoso motivo de convicção. Está no livro dos Médiuns, item 17, que nos diz: se houvéssemos somente de acreditar no que vemos com os olhos, a bem pouco se reduziriam as nossas convicções. Nós sabemos de tantas maravilhas, né, de tanto progresso da humanidade que existe, e nós não vemos, por acaso nós vemos a energia, mas nós sabemos que ela existe. Chegamos num lugar escuro, ficamos perdidos, que bênção quando nós apertamos o interruptor e a luz se faz. Então, a espiritualidade não tem esse conceito, não tem necessidade desse teor, de que sejam coisas visíveis para acreditar, né? Como tem o ditado, né? São Tomé, ver para crer. Quando nós cremos, nós vemos, mesmo que a gente não veja, mas nós sabemos que existe, sabemos que está ali. Através do pensamento e a vontade são para o espírito aquilo que é mais poderoso para o homem, né? Então, a partir do momento que você tem o pensamento e a vontade de acreditar naquilo, as coisas se fortalecem, se realizam. Os espíritos agem sobre os fluidos espirituais, não os manipulando como os homens manipulam os gases, mas com o auxílio do pensamento e da vontade. Quando falamos gases aqui, o gás, né, a energia, as coisas que nós não vemos. Nós não vemos nada do que acontece através do estrondo de um raio ou de um trovão, mas nós sabemos que foi eletricidade que houve ali. Nós não vemos, mas nós sabemos que existe.
O pensamento e a vontade são para os espíritos aquilo que a mão é para o homem. O que o homem precisa fazer para realizar, através das suas mãos, através de manusear determinados objetos, a espiritualidade através com os pensamentos e a vontade, né? Então, para nós realizarmos determinadas coisas, precisamos da mão, aquela coisa palpável. A espiritualidade é através do pensamento e da vontade. A partir do momento que nós expressamos aquela vontade de realizarmos determinada ação, determinadas coisas, a vontade tem uma força imensa que faz com que tudo aquilo se realize quando nós temos, como dizem, força de vontade, né? A ação dos espíritos sobre os fluidos espirituais tem consequências de importância direta e capital para os encarnados. Desde o instante em que tais fluidos são o veículo de pensamento, este lhes pode modificar as propriedades, impregnando-a de qualidades boas ou más dos próprios pensamentos que colocam em vibração, modificadas pela pureza de sentimento. Então, aquele sentimento que nós temos dentro de nós, se for um sentimento assim de que possa nos fortalecer, que possa fazer com que nós nos tornemos pessoas melhores, tem uma força muito grande, o pensamento e a ação. Então, os espíritos agem com os fluidos espirituais, né, com o auxílio, já foi falado, né, do pensamento e da vontade. Então, tudo que nós expressamos, que nós temos aquela força de pensamento, aquela convicção, aquela certeza, que nós não precisamos de provas materiais para que nós acreditemos, né, para que nós aceitemos. Então, tudo isso faz com que realmente a gente se fortaleça. Pode passar outro, por favor. Que fala sobre... Eu acho que saiu, não sei se saiu um pouquinho aqui, né? O passe, isso. Caracteriza-se por uma doação de fluidos de um ser para outro, geralmente do médium passista, e manipulado pelo plano espiritual para reequilibrar o enfermo ou necessitado. Porque o passe, sendo uma emissão de energias magnéticas, que, como foi falado agora há pouco, que obedecem à ação da vontade, né, em sua forma de expressão mais simples, é o que faz o passista quando se posta junto ao paciente com o propósito de beneficiá-lo. Então, o passista está ali para ser o transmissor de energias, energias puras, energias verdadeiras, energias que façam com que aquela criatura que esteja ali, para receber aquelas vibrações, se beneficie, que saia realmente mais fortalecido. Essa sua condição mais simples é uma doação de energia magnética que ajuda a nos recompor diante de angústias e perturbações. Mas, para isso, nós temos que crer, que acreditar, que aceitar. Não adianta, como foi falado aqui atrás, achando, eu vou lá receber um passe, mas aquilo lá não ajuda, não vale nada. Então, é melhor que nós fiquemos com o nosso eu tranquilo, façamos uma oração, esperando com que tudo aquilo se fortaleça, porque nós bem sabemos, eu acho que quem trabalha aqui na saúde sabe disso. Os próprios médicos, eles veem, eles já têm aquele conceito de que quando o paciente não tem força de vontade, não tem aquele ânimo, aquela determinação, aquela certeza de que realmente ele vai se curar, que aquela medicação vai fazer com que ele se torne melhor, mais sadio, com que ele se cure, aquilo passa a ser uma coisa que quase que não faz efeito nenhum. Os médicos hoje, né, isso desde sempre, eu lembro, minha mãe, minha avó sempre falava, e hoje os médicos falam que o tratamento, às vezes, até à base de placebo. Quando a pessoa está doente e você dá um remédio, assim, em casa mesmo, eu vou tomar isso aqui, mas não vai valer de nada. Então, não vale mesmo, porque o nosso próprio organismo já repele, já não faz aquele efeito. E o placebo, se a pessoa tem aquela vontade de cura, aquela vontade de se sentir melhor,
ele vai ingerir aquilo e vai falar, puxa vida, eu estou melhor, me fez muito bem. Pode passar o quinto, então. Temos, portanto, que o passe é uma transfusão de energia do passista ou do espírito para o receptor ou assistido. Pode-se dizer que é uma transfusão fisiopsíquica que resulta na troca de elementos vivos e atuantes, recurso fundamental para a reharmonização energética do ser como um todo. Então, qual que é a condição básica para que o paciente se beneficie? Qual que é a condição importante para que a pessoa que acabou de receber um passe, com que ele realmente se revitalize? A fé. Isso está bem claro nas lições quando Jesus costumava dispensar os benefícios de suas curas. Jesus, na sua humildade, ele dispensava os benefícios de suas curas, dizendo à criatura, a tua fé te salvou. Porque Jesus, naquela humildade, misericordioso, bondoso, ele falava que não tinha sido ele que tinha curado, mas sim a fé. Se a pessoa não tiver fé, como falou aqui agora há pouco da medicação, né, dos placebos, a pessoa toma aquela medicação com aquela certeza, com aquela necessidade, com aquela convicção de que realmente vai ser bom, que a pessoa se cura. Então Jesus dizia, a tua fé te salvou. Mas Jesus não premiava a fé, ele não exaltava aqueles que tinham fé. Apenas demonstrava que sem ela, sem a fé, fica difícil estabelecer a sintonia, né, com Deus. Então fica difícil estabelecer uma sintonia positiva que realmente faça efeito entre doador e receptor. Então tem que ter aquela sintonia, aquela confiança, aquela certeza de que aquelas energias vai fazer com que a pessoa se revitalize, né? Então, quando Jesus dizia, a tua fé te salvou, como se dissesse, não fui eu. Se você não tivesse fé, não teria sido salvo, né? Então, pode passar o sexto, por favor. Não possui o passe, né? Não possui qualquer tipo de contraindicação, sendo sempre valioso nos diversos tipos de enfermidades e distúrbios, podendo ser aplicado em qualquer pessoa de qualquer idade. Tanto bebezinhos, né, como a gente sempre fala, bebezinhos, atende a todos os males quando a pessoa não consegue lidar com determinadas situações. Quando tensa e nervosa, torna-se vulnerável a influências deletérias, que são influências prejudiciais, nocivas e danosas. Revitalizando-se, né, o passe ajuda a superá-los. Então, quando nós temos aquela fé, aquela confiança, aquela certeza, né, essas influências que são deletérias, elas acabam se tornando influências mais leves e vai fazer com que a pessoa realmente fique melhor. O passe é um suplemento necessário ao tratamento espiritual que visa renovar os fluidos vitais dos enfermos, objetivando reequilibrar o físico, o psíquico e o espiritual. Então, o físico, claro, se a pessoa tem uma enfermidade física, mas vai fazer com que a pessoa se sinta melhor, não aquele desconforto constante. Mas tudo isso nós precisamos da fé. O físico, o psíquico, né, que é o nosso emocional, e o nosso espiritual. O passe emite um magnetismo espiritual que, associando ao magnetismo humano, por isso a necessidade de nós estarmos num corpo, num pensamento, numa sintonia positiva, em favor, para que esses fluidos realmente possam realmente se revitalizarem, né? Que, associando ao magnetismo humano, torna-o mais eficiente. Como ensinava Jesus, a cada um segundo as suas obras. Se os sentimentos que cultivamos naquele momento que estamos recebendo o passe, né, são importantes e fundamentais, é o bem que façamos sempre. O bem que façamos sempre para quem? Para nós mesmos, através da nossa reforma íntima. Vamos eliminando dentro de nós tanta coisa nociva, né, tanta coisa que nós carregamos dentro de nós, com que às vezes fazem com que o nosso corpo se torne enfermo, pesado, né?
que são as mágoas, os rancores, os ressentimentos, a falta de amor, a falta do perdão. Então, quando nós não perdoamos alguém, o peso maior é para nós, não é aquela pessoa que nós estamos deixando de perdoar. Aquela pessoa com que nós temos esse rancor e esse ressentimento, a pessoa que tinha que fazer já foi feito. Agora, se ele está sofrendo por nós, não está. O mal que poderia ter nos feito já foi feito. Então, para que nós possamos nos tornar pessoas mais leves diante a falta do perdão, adoece mais aquele que não aceitou aquele determinado motivo pelo qual esteja passando, continua sofrendo uma coisa, carregando aquele peso, tanto mais do que aquele que causou determinado mal para nós, a vida para ele continua normal. Como diz aquele pensamento, né? Quando nós, né, é uma palavra pesada, mas quando nós odiamos alguém, nós falamos assim, nossa, eu odeio, não quero nem ver mais aquela pessoa, eu quero que aquela pessoa morra, né? Nós falamos. Mas nós que estamos ingerindo o próprio veneno, vai fazer mais mal para nós do que para aquela criatura, né? Então, através da nossa reforma íntima, como nós sabemos, Jesus pregou tanto o amor, né? O amor não é um sentimento, o amor é um mandamento. Nós temos que exercitar o amor em todos os instantes de nossas vidas, qualquer que seja a condição, daquele que nos magoou, daquele que nos feriu, né? Porque será que nós também, às vezes, não agimos da mesma maneira, na mesma proporção? Nós não somos perfeitos. Quantas pessoas que às vezes também acham que nós magoamos, que nós ofendemos, e às vezes a gente não tem nem assim, talvez, tanta condição de entender que nós fizemos aquilo. Achamos que foi mas aquela pessoa se sentiu tão agredida, então é uma falta de amor. Então, o amor é um mandamento. Vamos amar indistintamente. Jesus nos deixou o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Será que nós amamos o nosso próximo? O nosso próximo, qualquer coisa, como se nós fôssemos perfeitos, né? Se nós fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Estaríamos num plano muito mais elevado, estaríamos numa condição muito melhor do que estamos hoje. Nós estamos em igualdade de condição. Estamos todos habitando as mesmas condições, no mesmo plano espiritual, com as mesmas adversidades. Estamos ainda no mundo de provas e expiações. Mas nós mais estamos, às vezes, contraindo mais dívidas e vai dificultar mais ainda o nosso crescimento espiritual para que nós possamos caminhar para o mundo de regeneração, né? No meio espírita, o passe é largamente difundido e utilizado. Nele, o passe que Jesus ensinou e exemplificou veio a se tornar uma das principais práticas de ação fluídica. Nada mais natural, pois o Espiritismo é a revivescência do puro cristianismo. Reviver e vivenciar os ensinamentos de Jesus, cultivarmos a fé, o amor, a compreensão, que foi esses itens que foi citado lá em cima através da nossa reforma íntima, né? A paciência, o perdão, a caridade e os demais valores insistentemente preconizados e exemplificados por Jesus. Evitaremos destemperos verbais e mentais que favorecem os desajustes que nos perturbam. Então, quando nós achamos que nós, às vezes, como diz aqui, evitaremos destemperos, né? Não é só agressão física, às vezes uma palavra, né? Uma agressão verbal te agride muito mais, porque se você, como diz, né? Se você recebe um tapa, aquele tapa logo passa, você não sente mais nada. Pode arder um pouquinho no momento, depois passa. Agora, uma palavra que te agrida, que te ofenda, aquilo parece que fica, como diz, martelando na nossa cabeça, né? Então, a reforma íntima, como foi falado lá fora, através de, lá antes, tudo aquilo que nós fizermos, se não tentarmos nos modificar para nos tornarmos pessoas melhores, o tratamento não terá efeito nenhum, porque nós vamos continuar aquela pessoa que está carregando de nós todas esses sentimentos
menos felizes, né? Então, agora as considerações finais, né, Júnior? Então, o passe através da energia das mãos é uma prática adotada por algumas religiões. É um gesto litúrgico bastante conhecido, em que são utilizadas as mãos para abençoar, pacificar, purificar e que faz fluir a energia vital dos nossos corpos. Então, as nossas mãos têm uma função muitíssimo importante. Se nós estivermos numa situação, às vezes assim, né, de uma situação que estejamos assim mais fragilizados, alguma coisa, a pessoa vem, né, coloca a mão na sua cabeça ou te faz né, qualquer que seja esse gesto, você sente aquela energia que te pacifica. Então, as mãos é o instrumento de paz. Mas a mesma mão que pode abençoar e pacificar, também pode incutir, como se dissesse, a coisas mais. Então, a importância, né, dessas energias que nós transmitimos através das mãos. Para aplicar o passe, basta o desejo de servir e a boa vontade? O desejo de servir e a boa vontade são importantes, mas tratando-se de uma atividade especializada, o passista deverá frequentar um curso preparatório, submeter-se aos cuidados que lhe são inerentes. Além do conhecimento doutrinário, claro, né, se nós abraçamos essa doutrina maravilhosa, então nós temos, o mínimo que nós temos que fazer é conhecer os preceitos e tudo aquilo que insere os ensinamentos da doutrina espírita. Essa doutrina renovadora, que nos esclarece, que nos mostra, que pacifica, que faz com que nós nos tornemos pessoas, né, mais solidárias, né, que tenha assim o âmago voltado para a caridade, né, e submeter-se aos cuidados que lhes são inerentes. Além do conhecimento doutrinário, o passista deve cultivar hábitos saudáveis. Claro, né? O passista não vai ficar lá fora, ali, tomando alguma coisa, e falar assim, já está na hora de eu ir ao centro. Aí, não é assim. Porque da mesma forma que nós temos que o receptor tem que estar também com aquela energia pura e restaurada, é a mesma coisa de uma né, um exemplo assim, uma caixa d'água, né? Aquela água que está ali é para nos alimentar, para fazer nossa alimentação, para tomarmos banho, para beber, para cozinhar. Qualquer frestinha que esteja lá, que entra uma impureza, com certeza aquela água já não vai conservar a mesma qualidade de antes. Assim é o nosso organismo, assim é o nosso corpo. Agora, tudo muda quando mudamos a nossa conduta, né? Através de estudo, de conhecimento e de dedicação. Então, nós temos aquele compromisso para com o nosso próximo, né? Isso é uma virtude muito grande, que nós temos aquele compromisso, aquela responsabilidade de estarmos ali para servir o nosso irmão mais necessitado. E gratidão a Deus, porque se estamos ali para servir, é porque naquele determinado momento nós estamos numa situação melhor do que aquela pessoa que nos procura. Se nós estamos melhor, vamos doar um pouquinho daquilo que nós temos para acolher os necessitados, aqueles que estão passando por dificuldades, aqueles que estão precisando de um apoio, estão precisando de uma palavra, estão precisando de uma para acalentar o seu coração, às vezes diante de dificuldades pelas quais estejam atravessando, né? Então, pensa bem, hoje é um sábado à noite, né? Nós saímos das nossas casas, temos direito ao nosso lazer, a tudo, mas primeiro nós temos que ter aquele compromisso e aquela responsabilidade, porque não é por acaso que nós estamos aqui. Não é por acaso. Nós temos que nos considerar pessoas privilegiadas, abençoadas por Deus, por ter essa pureza, essa consciência de que Deus nos deu essa oportunidade e que nós abraçamos. Tem um vídeo, que até foi o João que me ajudou a colocar, que dá um exemplo assim muito, vocês vão ver que maravilha, talvez muitos já conheçam,
de um instrumento que é tocado só com a imposição de mãos, com a energia das mãos, sem tocar no instrumento, sem tocar nas teclas. O músico ali, ele controla as oscilações de frequência, né, mais lento, mais rápido, como na amplitude, como no volume, mais alto, mais baixo, né, sem nenhuma necessidade, sem nenhum contato com o aparelho. Pode colocar para a gente, Júnior, para a gente ver a importância e a força que tem a energia das nossas mãos. Oi? Ah, tá. Obrigada, meu bem. Obrigada. Gente, olha que bênção, né? Que coisa maravilhosa se nós soubéssemos a força que existe em nossas mãos, a energia. Né? Então, às vezes as pessoas pensam, a mesma mão que bate, a mesma mão que afaga. Né? Então, para que nós tenhamos realmente um compromisso muito grande de tudo aquilo que nós somos capazes de fazer, que Deus nos dotou através das nossas mãos, tudo aquilo que ela pode emanar através de coisas, de bênçãos, de coisas boas, de coisas positivas, de coisas que acalentam. Então, olha, eu fiz com muito carinho esse trabalho para vocês, tá? Para nós, né?
para mim, lógico, como diz, né, aquele que fala é o que mais precisa ouvir, né? Então eu achei assim maravilhoso. Eu espero que dentro das minhas limitações, das dificuldades, tudo aqui sempre seguindo com um livro, com um caderno, tem as minhas anotações, mas foi feito com muito carinho, com muito respeito a todos vocês, tá bom? Que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que nós possamos sempre nos sentir fortalecidos por essa bênção maravilhosa que Deus nos concedeu, o dom da vida e o amparo que dele recebemos em todos os instantes das nossas vidas. Que Deus abençoe, estejam em paz e muito obrigada. Gratidão a todos, tá? Que Deus abençoe. Rosângela, nosso muitíssimo obrigado. Agora que nós já entendemos um pouquinho melhor do passe, né? Que todos nós possamos, então, usufruir melhor, né? Quando estivermos na sala de passe, fazer a sua prece, para que a gente capte melhor as energias, né? Obrigado, Rô. Parabéns. Pessoal, terça-feira, dia 1º de agosto, a nossa casa estará completando 61 anos, né? Então, aqui nós vamos a nossa gratidão aos fundadores, né? A todos as diretorias que passaram por aqui nesses 61 anos, a todos os trabalhadores, os frequentadores e toda a Deus, Jesus e a espiritualidade. Se não fosse eles, nós não estaríamos aqui, né? Que manteve essa casa esse tempo todo em funcionamento, né? E vai manter por muito mais tempo. Então, nessa terça-feira estaremos comemorando os nossos 61 anos, né? Quanta gratidão. Obrigada a todos, seja eles trabalhadores encarnados ou já os desencarnados, que continua cuidando de nós aqui, trabalhando junto conosco. Então, nós só temos que agradecer. Então, agora vamos fechar os nossos olhos. Vamos, com toda a gratidão, pedindo à espiritualidade que, neste momento, derrame sobre todos nós toda a sua bênção, todo o seu amor e todo o seu carinho. Que, a hora que nós estivermos dentro da Câmara de Paz, que possamos receber todas essas energias na qual a nossa irmã nos falou. Pedimos à espiritualidade que vá até as nossas águas, que coloque ali todo o medicamento para que nós possamos tomar e ser curados das nossas enfermidades. Aqueles que ainda não têm o merecimento da cura serão aliviados das suas dores. E assim, Pai querido, vamos a seus pés, pedindo por todos os nossos companheiros que não puderam comparecer na noite de hoje. Pedimos, Pai, por todos os nossos irmãos, todos que sofrem, todos que estão necessitados de alguma coisa, que a espiritualidade visite a todos eles, levando o nosso amor, o nosso carinho. E que nós, ao sairmos daqui, vamos sendo agraciados com todas essas bênçãos, que nós possamos chegar nos nossos lares com todo esse amor, esse carinho, essa paz, que a espiritualidade nos direcione neste momento. Senhor, nós, tão pequeninos que somos, não temos como agradecer todas essas bênçãos recebidas na noite de hoje. Então vamos a seus pés. Fazemos, Pai, a prece que o nosso irmão Jesus nos ensinou com tanto amor e carinho. Pai nosso que estás no céu, santificado seja
assim como perdoamos os nossos